TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Olá, caro amigo telespectador que agora acompanha a programação da TV Candidez. Estamos iniciando mais um programa espírita Nova Era. Programa esse que é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. E como já é de conhecimento de todos os nossos telespectadores, esse programa sempre busca promover a cultura espírita através da reflexão, através de um diálogo em que podemos fazer desse momento um encontro de esclarecimento, através da abordagem de diversos temas aqui trabalhados. E o tema da manhã de hoje é o tema A Codificação Espírita. E para estar conversando conosco sobre ele, nós convidamos o nosso amigo Maurício Paiva, que é presidente do Centro Espírita Casa do Caminho, que fica ali no bairro São José, presidente do Lar das Meninas, entidade filantrópica que se encontra no Porto Velho, que presta relevantes serviços para a nossa comunidade divinopolitana, e ele também é presidente do NASCE, Núcleo de Ação Social Espírita Caminhos da Esperança. Então seja bem-vindo. Obrigado. Seu Maurício, bom dia. Bom dia. E o nosso tema, como já enunciado por nós, a codificação espírita, nós iniciaremos fazendo uma pergunta que não poderia ser diferente. O que é a codificação espírita? A codificação espírita é o esforço da espiritualidade superior para trazer ao movimento religioso da humanidade uma visão mais de acordo com a realidade divina. As religiões, no transcorrer dos séculos, elas esposaram todos os tipos de fantasia. E na maioria das crenças religiosas, falta aquela realidade de colocar o homem diante de uma imagem de Deus mais de acordo com a realidade. Então, a espiritualidade trouxe em 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, uma nova visão no campo religioso, para poder dar um rumo mais equilibrado ao sentimento religioso do homem. E essa codificação espírita, seu Maurício, ela foi um trabalho realizado por Allan Kardec junto à espiritualidade, numa colaboração participativa de vários espíritos encarnados e desencarnados que colaboraram para trazer essas novas luzes à humanidade dentro de um momento histórico em que a gente passava por um materialismo extremo, né? Um materialismo que se encontrava no seu apogeu. E dentro dessa sua colocação inicial, quais os principais critérios utilizados na codificação espírita? Allan Kardec, um eminente professor na França, principalmente em Paris, onde ele foi dono de escolas, era um homem pragmático, era um homem agnóstico, e ele era profundamente racional. E um dia um amigo dele contou para ele que numa determinada casa de Paris fazia-se uma brincadeira à noite das mesas girantes. As pessoas colocavam a mão sobre determinada mesinha e essa mesinha saía então no ar percorrendo o espaço. E que essa mesa, ela respondia a todas as perguntas que eram feitas por intermédio de batidas com o pé da mesa. Então, quando ele contou isso para Kardec, muito entusiasmado, Kardec observou e falou com ele assim: escuta, se você me provar que mesa tem cérebro, nervos, eu vou acreditar nessa história.
Até lá, eu considero isso uma história da carochinha. Aí o amigo diz para ele, então você venha comigo. Vamos na casa da Madame Pleine-Maison e você vai ver o que acontece. E Kardec aceitou o convite. Isso em 1854. Ele aceitou o convite e compareceu a essa brincadeira na casa dessa senhora. E Kardec, quando entrou no recinto onde se processava a brincadeira, ele sentou no final, mais atrás, e começou a observar. E ele, então, chegou à conclusão seguinte, que as respostas da mesa, por intermédio de batidas, eram respostas inteligentes. Elas estavam relacionadas às perguntas que eram feitas. Aí ele ficou observando, e quando terminou aquela reunião, aquela brincadeira, ele pediu à dona da casa, a Madame Pleine-Maison, se ele poderia retornar para observar mais um pouco aquelas manifestações das mesas. E ela colocou a sua casa à disposição. E Kardec frequentou lá várias vezes e chegou à seguinte conclusão: se o fenômeno é inteligente, se a mesa responde de acordo com a pergunta, a causa é inteligente. Isso foi a primeira coisa que ele observou. E a partir daí, ele começou todo um trabalho de estudo, né? De investigação. E ele começou então a fazer perguntas aos espíritos, e ele observava a resposta. Então, os espíritos falaram o seguinte, que havia outros métodos de comunicação mais fáceis. Aí eles colocaram uma caneta numa ardósia. A ardósia era uma cestinha que usava na época, lá na França, para as mulheres colocar as agulhas de tricô, de crochê, né? Aí lápis segurava em cima de uma folha de papel e eles escreviam. E assim foi aprimorando a comunicação dos espíritos com os homens. E Kardec, então, partindo daí, ele fez todo um trabalho de estudo, porque ele era professor, ele era um educador emérito, discípulo de Pestalozzi, e ele, então, fez todo um trabalho de interrogar o mundo espiritual a respeito da realidade do homem. Na verdade, ele extraiu conclusões por trás daqueles fenômenos aparentemente materiais, né? Que eram considerados uma brincadeira. Né? Ele conseguiu extrair dali um caráter inteligível, um conteúdo inteligível daquilo ali, e aí começou a estruturar, através de uma organização lógica daquelas informações que ele recebia, todo o conteúdo que hoje nós dispomos da doutrina espírita. Porque o trabalho de codificação, é preciso que o nosso telespectador saiba uma diferença de compilação, codificação e consolidação. Compilação é a reunião, é quando você ajunta uma série de informações. A codificação é quando você dá uma estruturação lógica para aquelas várias informações que você reuniu. Então, o primeiro trabalho foi de compilação. Allan Kardec compilou as informações. A codificação, ou seja, a estrutura lógica daquele conteúdo que ele estava recebendo, que foi o grande trabalho dele. E ele colocou aquilo em condições muito simples, muito objetivas, dentro de um projeto didático, né, que estivesse ao alcance das pessoas comuns. Porque a doutrina espírita ela pode atingir pessoas cultas, como ela pode também responder a indagações de pessoas mais simples. Sim. Não é? A codificação espírita, ela é uma coisa tão perfeita que ela está ao alcance de qualquer ser humano. E atende às mais variadas necessidades. Né? Tranquilo. Agora, seu Maurício, o Livro dos Espíritos, que foi a obra inaugural de todo esse trabalho de Allan Kardec, lá no 18 de abril de 1857, ele guarda uma estrutura especial.
Em que consiste o conteúdo e a organização de O Livro dos Espíritos? Olha, ele organizou o Livro dos Espíritos dentro de determinados objetivos. Para colocar todo o ensinamento dos Espíritos dentro do conhecimento do homem. Aquilo que era conhecido naquela época. Não é? Ele colocou... ele dividiu o Livro dos Espíritos de uma forma didática, abrangendo todo o conhecimento do homem, né? Dentro do espaço daquela época. Então, o Livro dos Espíritos ele é dividido em partes e cada parte aborda uma visão do conhecimento do homem, de uma forma simples, objetiva. E é interessante, seu Maurício, que o Livro dos Espíritos ele guarda a síntese da própria codificação, né? Porque os livros que vieram após o Livro dos Espíritos, eles foram desdobramentos de capítulos do Livro dos Espíritos. Ele deu a público o Livro dos Espíritos em 1857, né? Depois ele publicou o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, depois Céu e Inferno e, finalmente, a Gênese. Esses livros que vieram após o Livro dos Espíritos são desdobramentos de livros contidos dentro do Livro dos Espíritos. A primeira parte é a Gênese, o primeiro capítulo. O segundo livro, O Livro dos Espíritos, é aquilo que a gente conhece como sendo o Livro dos Médiuns, que fala da relação dos espíritos, da vida dos espíritos. O terceiro livro, que são as leis morais, é a síntese do Evangelho segundo o Espiritismo. E as esperanças e as consolações, a última parte do Livro dos Espíritos, é aquela síntese de um livro que viria a ser o Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno. E dentro de uma didática de perguntas e respostas, que era um método socrático de educação, né? Foi muito objetivo. O Livro dos Espíritos é uma obra-prima do pensamento de um grande educador. Sim, com certeza. Né? Então, nós temos, muito importante mesmo, estudar a doutrina espírita. O estudo da doutrina espírita começa pelo Livro dos Espíritos, pelas outras obras da codificação, e só após isso é que a pessoa tem condições seguras de entender toda a informação trazida pela espiritualidade superior por intermédio de inúmeros médiuns e em inúmeros lugares do mundo. Agora, a produção de Allan Kardec, seu Maurício, ele vai além das conhecidas obras básicas, das 5 obras básicas que o senhor já citou. Poderíamos falar um pouco sobre essa produção mais desconhecida de Allan Kardec? Porque não é só os 5 livros, não, né? Não. Um trabalho de Allan Kardec também extraordinário foi a Revista Espírita. A Revista Espírita, ele lançou o primeiro número em 1858 e o último número foi em 1869. Não é? Essa Revista Espírita se compõe de 12 livros referentes aos anos em que ele trabalhou na codificação da doutrina. A Revista Espírita é importante para todas as pessoas que querem conhecer a origem da doutrina espírita, o esforço de Allan Kardec para vencer, não é, a má vontade, para vencer a incredulidade das pessoas. Ele, nessa coleção da Revista Espírita, ele detalha todo o trabalho que ele fez para poder consolidar a codificação. Nessas obras, ele narra as perseguições, as calúnias que eram lançadas contra ele, não é? E tudo para poder impedir o avanço da doutrina espírita. Porque todas as ideias novas, elas encontram resistência. Sim. Por quê? Porque a parte do trabalho do homem, ele
quando ele tem um determinado espaço, ele participa de uma determinada experiência, ele participa de um determinado conhecimento de algum trabalho, ele se apega àquilo. E ele é resistente a qualquer ideia nova, porque ele tem medo de perder o seu espaço. É uma acomodação. Ele se acomodou e ele tem medo de perder o espaço. Ele tem medo de tudo que é novo. E nós não podemos ter. A doutrina espírita nos explica isso, que ela é dinâmica. Hoje nós temos uma ideia, mas se amanhã outras ideias chegarem até nós e elas forem comprovadas, nós podemos aceitá-las tranquilamente. E nada muda a doutrina espírita. Então, quando Kardec trouxe o trabalho de codificação da doutrina e que eles perceberam que era um avanço na ideia religiosa, a perseguição foi tremenda. Foi tremenda e ainda continua, né? E ainda continuou. Continua, porque uma das coisas que eles gostam muito é de colocar na doutrina espírita coisas que não existem. Não é? Práticas mediúnicas que a doutrina espírita não adota. Porque mediunidade não é patrimônio da doutrina espírita. Mediunidade é patrimônio do homem. O homem, em todas as épocas da humanidade, ele exerceu de alguma forma os dons mediúnicos. Então, há pessoas que trabalham no setor mediúnico das mais variadas formas. Agora, na doutrina espírita, o fenômeno mediúnico, o trabalho da mediunidade está sujeita ao Evangelho de Jesus. Ao Evangelho de Jesus. E talvez uma obra introdutória também àqueles que estão chegando é o livro que é o Espiritismo, né? É um pequeno livro, né, que foi para dar uma explicação, para preparar a pessoa para se aprofundar na codificação. É um livro simples que todas as pessoas podem ler, porque a partir disso é que ele vai perceber o que é realmente a doutrina espírita, o que ele vai encontrar dentro da codificação. E eu acho que é mais ou menos esse o caminho a ser percorrido por aqueles que têm alguma dúvida com relação àquilo que o Espiritismo professa em termos de doutrina, aquilo que o Espiritismo é em essência, porque muitas das nossas concepções acerca da doutrina espírita vêm através da boca de terceiros, né? E uma seriedade dentro de uma busca de conhecer realmente os princípios espíritas seria em buscar saber o que é dentro dessas raízes primeiras que se consistem nesses livros, né, seu Maurício? Olha, a doutrina espírita, ela desperta muita curiosidade. As pessoas são atraídas pela doutrina espírita. Elas não procuram casas espíritas onde possam se inteirar, então, da realidade da doutrina por preconceito. Porque o ser humano ele ainda é muito escravo do que pensa o outro, do que pensa o meu parente, do que pensa o meu vizinho, do que pensa meus colegas de trabalho, né? E isso impede que a pessoa busque realmente conhecer a doutrina espírita, frequentar uma casa espírita bem orientada, não é? Participar das atividades da casa, estudar a doutrina, se aprofundar nos ensinamentos. Então, o preconceito ainda impede que muitas pessoas possam desfrutar da grandeza da doutrina espírita. Isso não significa dizer que todos que forem assim o fazer vão se tornar espíritas. Isso não quer dizer conversão. Sim, mas vão se tornar pessoas informadas perante a realidade. Porque a doutrina espírita, ela não tem o sentido de fazer prosélitos. Isso. Nós não nos preocupamos com proselitismo, porque a doutrina espírita, ela depende da pessoa trabalhar o seu mundo interior, a sua espiritualidade, para que ela possa até entender o que a doutrina espírita ensina. Não é? Então, nós não fazemos proselitismo. Nós nunca batemos em porta, nada para trazer pessoas para dentro dos centros espíritas. Porque a doutrina espírita depende
desse estado de espiritualidade, de interesse, é quando a pessoa quer alguma coisa a mais, é aquela pessoa que não encontra nas outras correntes religiosas respostas às suas indagações, não é? Ele então quer procurar, não é? um outro caminho. Então, que eu faça isso sem preconceito. Nós somos donos da nossa vontade, não é? Então, e a doutrina espírita tem muito a oferecer ao ser humano. No campo da dor, do sofrimento, a mensagem espírita é de extraordinário reconforto. Porque nós temos que ter uma ideia de Deus, e é isso que a codificação trouxe também, dá ao homem uma ideia de Deus que seja mais coerente com a realidade. Porque ainda hoje, ainda se fala no Deus bíblico, naquele Deus que ira, naquele Deus que pune, naquele Deus que massacra, né? Aquele Deus que... Vingativo. Quando, na realidade, a maior defesa foi dada pelo apóstolo. Deus é amor. E a doutrina espírita nos mostra que Deus é amor. Deus não condena seus filhos, dá a eles, pela porta da reencarnação, a oportunidade de refazer o seu passado, corrigir os seus erros. Então nós não podemos ter medo de Deus. Pregam-se muito o temor de Deus. Nós temos que amar Deus. Ai, Deus é amor. Como que eu vou ter a ideia de um Deus vingativo se Ele é perfeito? Não é? Então, um dos trabalhos também, o objetivo da doutrina espírita foi mostrar a realidade divina de uma forma mais coerente com a realidade. Ô, seu Maurício, tem aqui uma outra pergunta que eu acho importante dentro desse tema, é perguntar para você se o trabalho de Allan Kardec foi já meio que tudo isso que você disse. Mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre a missão do codificador, a missão de Allan Kardec. Allan Kardec foi um espírito designado pela esfera superior para participar da codificação. Desde a sua reencarnação na cidade de Lyon, na França, ele foi preparado para desempenhar a missão. Tanto que ele foi conduzido à escola de Pestalozzi, na cidade de Yverdon, na Suíça, aonde ele estudou durante alguns anos, se preparando intelectualmente para a tarefa. Porque para poder codificar a doutrina espírita, ele teria que ter um conhecimento muito grande em várias partes do conhecimento humano. E ele se preparou durante 50 anos, até que em 1854, por intermédio desse senhor amigo que eu relatei há pouco, ele foi chamado a conhecer os fenômenos das mesas girantes e aí entrar na codificação da doutrina espírita. Então ele veio preparado. Ele foi um homem preparado para poder trazer essas novas informações do mundo espiritual superior. Então foi preparado, sim, muito, não é? Em todo o setor. Era um homem tolerante, um homem fraterno, era um grande professor, tinha um carinho muito grande pela vocação de ensinar, não é? Então ele estava preparado, sim. A espiritualidade cercou Allan Kardec desde o início de um grande número de espíritos amigos que o acompanharam até o final da sua trajetória terrena. E uma das maiores legados de Kardec à humanidade, de Kardec, e não somente de Allan Kardec, porque nós não podemos personificar a doutrina espírita na figura de um indivíduo, mas da espiritualidade que, por intermédio do trabalho de Allan Kardec, chegou à Terra com essas novas informações, foi a revivescência do Evangelho de Jesus na sua pureza inicial, na sua pureza primitiva, sem os escolhos que o Evangelho
de Jesus foi submerso durante um longo período histórico, né? Então a moral do Cristo rediviva, através principalmente do Evangelho segundo o Espiritismo, foi também um grande legado que a doutrina espírita deixou para a humanidade, não é isso? Com relação ao Evangelho, o trabalho de Kardec deu espaço para alguns anos depois chegar Emmanuel, por intermédio de Chico Xavier, trazendo todo um conjunto de obras sobre o Evangelho de Jesus. Essas obras é o Evangelho de Jesus em linguagem moderna, ao alcance de todas as pessoas e conservando toda a essência daquilo que Jesus ensinou. Seu Maurício, eu agradeço a sua presença. Eu agradeço também a audiência dos telespectadores, a paciência. Lembrando a vocês que na próxima semana estaremos aqui no mesmo horário trabalhando sobre outros temas, objetivando sempre levar o esclarecimento a todos aqueles que nos assistem. Muita paz e até a próxima.